o objetivo fundamental do ensinamento esotérico. Vamos realizar uma palestra com o propósito de que vocês recebam um ensino esotérico. Antes de tudo, é necessário compreender o sentido de todos os nossos estudos e o objetivo fundamental. Certamente, precisamos sair desse estado em que nos encontrávamos. A humanidade terrestre é uma humanidade anormal, desequilibrada, e nós precisamos compreender isso. A psique do animal intelectual, erroneamente chamado homem, está alterada. Como consequência ou corolário de tudo isso, podemos dizer que toda a humanidade terrestre está desequilibrada mental, psiquicamente e volitivamente. Quero que vocês entendam que, nas épocas do continente Lemúria, quando a humanidade ainda não possuía o abominável órgão condartiguador, as pessoas eram todas equilibradas, viviam em harmonia, em paz. Mas houve um acontecimento insólito. O cometa Condor, por um erro de certos indivíduos sagrados, chocou-se com o planeta Terra, então produziu-se uma catástrofe espantosa. Algumas ilhas gigantescas, quase continentes, diríamos, e densamente povoadas, submergiram no oceano, pereceram milhões de seres humanos. A Terra ficou num estado caótico, as camadas geológicas ficaram instáveis, assim, tremia incessantemente, produziram-se grandes terremotos e espantosos maremotos. E como o equilíbrio das camadas geológicas se perdeu, não havia estabilidade em nosso mundo e a vida humana tendia a desaparecer. Por aquela idade chegaram à Terra alguns indivíduos sagrados. Quero referir-me de forma enfática ao arcanjo Sakaki e sua altíssima comitiva. Ele veio com um grupo. Esses indivíduos estudaram o problema e chegaram à conclusão de que, para estabilizar as camadas geológicas de nosso mundo, fazia-se necessário dar à humanidade o abominável órgão condartiguador. É óbvio que o corpo físico é uma máquina, capta determinado tipo de energias cósmicas e depois as transforma e retransmite às camadas interiores da Terra. Assim é que a Terra se nutre, porque a Terra é um organismo vivo e precisa nutrir-se, alimentar-se. Ao permitir-se certa alteração nos organismos humanos, alterarão-se também as forças cósmicas, tornarão-se lunares. Aconteceu que o fogo sagrado se precipitou desde o cóccix, o osso fundamental da espinha dorsal, para baixo, e esse fogo desenvolveu a parte inferior da espinha dorsal, surgindo o apêndice que vemos nos símios. Organismos assim são nitidamente lunares, e ao transformar energias, estas se tornaram lunares. Com tais forças podes estabilizar as camadas geológicas de nosso mundo Terra, mas houve certo erro de cálculo no arcanjo Sakaki e sua altíssima comitiva, permitiu-se que aquele órgão permanecesse no ser humano além do normal, e aconteceu, no tempo, que mais tarde veio o arquifísico comum, o serafim anjo Loisos e deu-se conta da situação. Como esses seres sagrados sabem manejar as energias cósmicas e têm poderes sobre a vida e sobre a morte, de fato, manipulando as forças do cosmos, iniciou-se o processo de desaparecimento do abominável órgão condartiguador, e assim, esse órgão se perdeu totalmente. No entanto, ainda hoje em dia, na parte inferior da espinha dorsal, existe um ossinho que até na medicina se conhece como a cauda, ou em diminutivo dizem os doutores a caudinha. Assim que, na realidade da verdade, ainda resta um resíduo do abominável órgão condartiguador no ser humano. Com o desaparecimento de tal órgão, podes evidenciar que ficaram as más consequências do mesmo nos 5 cilindros da máquina orgânica. Estes 5 cilindros são: o intelectual, situado no cérebro; o emocional, situado no coração; o motor, parte superior da espinha dorsal; o instintivo, parte inferior da espinha dorsal; e o sexual. Nestes 5 centros da máquina ficaram as consequências do abominável órgão condartiguador. Há 2 centros a mais no ser humano, de tipo superior, o emocional superior e o mental superior, que não foram afetados. No entanto, os elementos psíquicos prejudiciais ficaram, repito, depositados na máquina. Esses elementos são os agregados psíquicos, com outros termos diríamos os EOS, no Egito se denominavam os demônios vermelhos de Sete. Em todo caso, tais agregados, embora sejam invisíveis para os olhos físicos, são visíveis para o sentido da autoobservação psicológica. Indubitavelmente, dentro de tais agregados, viva a personificação de nossos defeitos de tipo psicológico, tais como a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, o orgulho, a preguiça, a gula, etc., etc., etc.
Ficou embalada ou enfrascada a consciência do ser, a essência. Com o tempo, os agregados tornarão-se cada vez mais fortes, infelizmente. Assim que, na verdade, hoje em dia, a essência do ser humano, que é o mais digno, o mais decente que temos em nosso interior, encontrase condicionada pelos agregados psíquicos, está embalada. Há algo mais que está embalado, a essência manásica ou mental, e a vontade. Nestas condições, cada um de nós é uma multiplicidade e não uma individualidade. Quando Jesus de Nazaré interroga ao possesso do Evangelho crístico, exigindo-lhe seu nome, responde, chamou-me Legião. Assim que cada um de nós é Legião. Disse que o grande Kabir, Jeshua ben Pandirá, tirou do corpo da Madalena 7 demônios e que, indubitavelmente, personificam os 7 pecados capitais. Não há dúvida de que estes se multiplicam, mas só se citam no bíblico Evangelho, os 7 principais. No entanto, devemos recordar a Virgílio, o poeta de Mântua, quando disse, ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar e paladar de aço, não alcançaríamos a enumerar todos os nossos defeitos cabalmente. Estas são palavras do mestre do Dante Florentino e nos convidam à reflexão. Ao estar a consciência embalada entre os agregados e a vontade, e até a essência mental, indubitavelmente estamos condicionados na consciência, na vontade e no terreno psíquico, mental. Por tal motivo digo, de forma enfática, que a humanidade terrestre está desequilibrada. Bem sabemos que os demônios vermelhos de Sete que nos personificam, brigam entre si, não guardam concordância nem harmonia alguma, quando um surge e se impõe, e logra controlar os centros capitais da máquina orgânica, os outros lutam pela supremacia, e ao fim, aquele que por uns instantes logra dominar o cérebro, cai para deixar o lugar a outro. Olhando as coisas desde todos estes ângulos, podemos evidenciar que não temos uma só mente, mas milhares de mentes que se contradizem, que discutem entre si, que não temos uma só vontade definida, não há em nós um ego permanente, mas milhares de vontades, que nossa consciência estava em pedaços, sacudida pelos vendavais de nossas emoções inferiores, numa palavra, somos seres anormais. E os convido a pensar um pouquinho. Olhemos uma pessoa com ciúmes, como poderia chamar-se de certa? De uma pulga faz um cavalo. Se é a mulher a ciumenta, não poderia olhar tranquilamente que o homem estivesse com outra mulher, ou que sequer estivesse conversando muito baixinho, e vice-versa. O mesmo acontece com os varões. Que atitudes as que tomam, que brigas. Quem é ciumento sofre por um olhar, está perfeitamente demente. Observemos agora uma pessoa cheia de ódio. É monstruosa, abominável, odeia todo mundo, não ama ninguém, aborrece a todas as pessoas e se faz aborrecer, perfeitamente é demente, suas ações são todas de loucura, não há harmonia nelas. Olhemos um iracundo, trovejando e relampejando, golpeando a outros com os pés e com as mãos, com os olhos fora de órbita, é um demente completo. Olhemos um luxurioso, quão abominável se torna, que atitudes toma, que olhares, quão sujas. É um anormal. Olhemos um avaro e sua agonia decomposta. Os olhos do avaro são inconfundíveis, suas ações, seu modo de proceder escondendo os dinheiros e até padecendo de fome, não quer gastar, é um louco, um demente. E olhemos um invejoso, sofrendo horrivelmente porque certa pessoa está bem. Talvez viu uma linda casa e não a tem, a possui um amigo e sofre por isso, sofre espantosamente para ver se consegue uma melhor, ou talvez padece, sem motivo algum, porque outro leva um lindo automóvel. Como age, como olha? Está louco, perfeitamente demente. De maneira que, na verdade, lhes digo a vocês, que as pessoas do mundo terra estão dementes, desequilibradas. Mas o grave é que nem sequer se dão conta de que estão desequilibradas. Acreditam que estão no perfeito uso de suas faculdades, e somente vêm a dar-se conta de seu desequilíbrio, no dia em que já não estão desequilibradas. E ninguém pode chegar a estar perfeitamente equilibrado, enquanto tiver o ego, o eu vivo. Assim que o equilíbrio só se logra eliminando todos esses agregados psíquicos que em seu conjunto constituem o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Não há dúvida de que as pessoas da Terra nem remotamente aceitariam estar desequilibradas, mas estão. É acaso coisa de certos a Primeira Guerra Mundial? É acaso coisa de certos a Segunda Guerra Mundial?
É acaso coisa de certos lançar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? Só um louco pode fazer isso, só gente demente se atreveria a fazer isso. Logo há um desequilíbrio nas pessoas, isso é lógico. Assim que, na realidade da verdade, nós nos propomos eliminar esses agregados psíquicos que levamos em nosso interior e que fazem de nós pessoas anormais. Como poderíamos consegui-lo? De que maneira? É óbvio que se precisa da autoobservação psicológica. Quando alguém admite que tem sua psicologia particular, individual, de fato começa a auto-observar-se, e quando alguém se auto-observa, se autodescobre, e em todo autodescobrimento existe autorrevelação. No entanto, precisamos que a autoobservação psicológica se realize de forma contínua, de instante em instante, de momento em momento, em relação com nossas amizades, na oficina, no campo, em casa, os defeitos que levamos escondidos afloram, e se nos auto-observamos de instante em instante os vemos. Defeito descoberto, deve ser submetido à autorreflexão íntima do ser, urde compreendê-lo em todos os níveis da mente. Quando um defeito foi devidamente compreendido, precisamos eliminá-lo. Devemos fazer uma plena diferenciação entre o que é a compreensão e o que é a eliminação. Compreender não é tudo, se precisa eliminar. Alguém poderia compreender que tem o defeito da ira, mas isso não significa que a tenha eliminado. Alguém poderia compreender que tem o defeito da luxúria, mas isso não seria tê-la eliminado. Alguém poderia compreender que tem o defeito da vingança, mas isso não significa tê-la eliminado. A mente, por si mesma, não pode alterar fundamentalmente nenhum defeito, se precisa de um poder superior à mente. Felizmente existe, está latente em nosso interior. Quero referir-me, de forma enfática, a Devi Kundalini Shakti, a Divina Mãe Cósmica. Ela é uma variante de nosso próprio ser, mas derivada ou derivado, uma derivação. Precisamente isso aprendi dela. Em alguma ocasião no Tibete interroguei a minha Divina Mãe Kundalini da seguinte forma: tu e eu parecemos dois seres completamente distintos, e no entanto, somos o mesmo ser. Resposta: sim, filho meu, somos o mesmo ser, mas derivado. Assim que há que entender isso, ela é Mará, Ísis, Adonia, Insoberta, Reia, Cibeles, Astarté, Diana, Tonantzin, etc. Entre os povos de culturas serpentinas, ela é a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Quando o devoto a invoca, ela o assiste. Obviamente, ela tem poder para desintegrar qualquer agregado psíquico. Indubitavelmente, quem trabalha na forja acesa de Vulcano, pode invocá-la, precisamente, em instantes em que o Lingam e unido os mistérios gregos se acham devidamente conectados. Reforçada ela com a eletricidade sexual transcendente, desintegra rapidamente qualquer agregado, prévia compreensão. Aqueles que ainda não trabalham na forja dos ciclopes, podem invocá-la durante a meditação e ela lhes assistirá, desintegrando os psíquicos agregados. Esclareço, no trabalho que se realiza na forja dos ciclopes, consegues eliminar os 100% dos agregados psíquicos, porém quando não se trabalha na forja acesa de Vulcano, só se poderia eliminar uns 25 ou 30% dos agregados. Em todo caso, sem o poder serpentino anular que se desenvolve no corpo do asceta agnóstico, não seria possível a pulverização absoluta dos elementos psíquicos indesejáveis que em nosso interior carregamos. O que estou falando é transcendental. Por que precisamos trabalhar sobre nós mesmos, se é que em verdade queremos mudar e converter-nos em seres normais? Há que entender que a desintegração dos elementos psíquicos indesejáveis costuma ser muito difícil. Em todo caso, aqueles indivíduos sagrados que se equivocaram em seus cálculos, certamente nos fizeram um grande dano, e hão de pagar suas dívidas em futuros Mahamanvantaras, de acordo com a lei do Nêmesis. Há que entender que tais agregados psíquicos, ao aparecer em nossa natureza orgânica como resultado do abominável órgão kundartiguador, processarão-se dentro de nossa psique, de acordo com a sagrada lei Aptaparapartinok, isto é, de acordo com a lei dos 7, motivo pelo qual resulta espantosamente difícil a desintegração total de todos os elementos psíquicos indesejáveis que aninhamos em nosso interior. Tenhas em conta, para falar mais claro, que estes elementos se processam em 7 níveis do ser. Alguns santos conseguiram eliminar tais agregados em 2, ou em 3, ou em 4 níveis, ou em 5, mas são muito raros aqueles que puderam, em verdade, eliminar esses agregados nos 7 níveis do ser.
Estamos, pois, diante de um trabalho muito difícil, e se vocês creem que é possível por outro caminho chegar à liberação final, estão vocês perfeitamente, apresentou-lhes aqui este tema, para que entendam que por algo estamos reunidos esta noite. Obviamente, precisamos saber com que objetivo estamos nestes estudos e para quê. Se é a simples curiosidade que nos move, há muito onde curiosar, estão as diversões humanas, nas praças públicas, nos cinemas, nas touradas, mas ingressar nestes estudos é algo muito grave. Por que não resulta tarefa muito simples reduzir a poeira cósmica os agregados psíquicos em 7 níveis do ser? Em verdade, emancipar a essência, desembalar a mente e a vontade, não é coisa fácil. A mente, em si, mas está enfrascada entre os agregados, e por isso se converteu não em uma mente, mas em muitas mentes, em milhares de mentes. Cada agregado psíquico tem sua própria mente, e como são milhares os agregados, são milhares as mentes. Em verdade temos 10.000 agregados psíquicos, e há que reduzi-los a pó, porque se processam em 7 níveis. No esoterismo se denominam baleias. Conta o Antigo Testamento que Saul matou a seus 1.000 e Davi a seus 10.000. Isto há que saber entendê-lo. E 10.000 são as cruzes de Santo André em um palácio maia, que visitei há pouco em Cancún. Que se entenda que não é coisa fácil pulverizar 10.000 agregados. Se vocês que estão dispostos a esta luta, eu os felicito, e se não, os aguarda a involução submersa entre as entranhas da terra. Porque se vocês não podem, a terra sim pode, se vocês não são capazes, as leis da natureza sim o são, e se vocês não fazem o trabalho, as leis da natureza sim o fazem lá embaixo, nos mundos infernos. Não lhes aconselho a evoluir entre as entranhas do reino mineral submerso. Ali se multiplicam as leis espantosamente e os sofrimentos são terríveis até a morte segunda, instante em que a essência, depois de ter sofrido muito, fica livre, sai outra vez à superfície para iniciar novos processos evolutivos. Preferível é que vocês façam o trabalho, aqui e agora, porque estão diante de um dilema, o fazem ou não o fazem. Se o fizerem, maravilhoso, ficarão livres, mas se não o fizerem, a natureza se encarregará desse trabalho entre as entranhas do mundo. Essa é a crua realidade dos fatos. Poderiam vocês pensar que essas são concepções do intelecto? Conheço muito bem os terráqueos. Mas em verdade lhes digo, que não se trata de meras elucubrações da mente, falo sobre fatos. Como sou um indivíduo desperto, por ter reduzido o ego à poeira cósmica, é óbvio que conheço a involução submersa entre as entranhas do planeta Terra. Preferível é trabalhar sobre si mesmo, aqui e agora. Lhes falo sobre fatos, lhes falo sobre o que tenho visto e ouvido, sobre o que me consta de forma direta. Reflitam. Estamos reunidos aqui para estudar. Vocês vieram me escutar e eu vim falar-lhes francamente, precisamos nos tornar sérios, porque do contrário o fracasso nos aguardaria. Infelizmente, é muito difícil encontrar gente séria, a maior parte anda brincando. Hoje estão numa escolinha, amanhã em outra e seguem brincando, não são sérios. Se vocês creem que podem encontrar algo fora de si mesmos, estão equivocados. Aquele que não encontra dentro de si mesmo a verdade, fora de si mesmo, não a encontrará jamais. Assim que reflitam, tornem-se sérios, trabalhem sobre si mesmos, transformem-se. Isso é o fundamental. Paz inverencial.